Olá, amigos do Face. A minha razão de estar aqui, essa semana eu recebi um desafio da minha irmã Nayara e ela me desafiou sobre um versículo bíblico que está em Números, no capítulo 23, e do versículo 18, do versículo 19, mais precisamente dito. Eu não sou muito fã de de ler apenas um versículo, geralmente, como diz, eu não acho dos métodos mais corretos a gente tirar, porque geralmente acontece muito das pessoas pegarem um versículo só e, como diria o Silas Malafaia, geralmente as pessoas pegam um texto, tiram ele do contexto, transformam em pretexto, e por causa disso há muitas confusões no meio. Muitas confusões. As pessoas entendem aquilo que quer, falam aquilo que quer e acaba trazendo muitos transtornos no meio do povo de Deus. Primeiro, para entendermos este versículo, eu vou ler o versículo, diz assim: eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal, é uma ótima Bíblia, eu gosto muito dessa Bíblia. E o versículo em questão diz assim, Números 23, versículo 18, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Esse é o versículo que ela deixou como desafio. Bom, primeiro é preciso entendermos em que situação, como isso aconteceu. A Bíblia, se lermos antes e alguns outros versículos depois desse, nós vamos entender que Balaão foi contratado, foi para amaldiçoar o povo de Israel, e ele não conseguia, porque sempre que ele dizia alguma coisa para amaldiçoar o povo de Israel, Deus transformava aquela maldição em bênção. Deus transformava aquela maldição em bênção, e ele disse: não tem como, não dá para mim amaldiçoar a quem Deus abençoou, não dá para mim pronunciar qualquer tipo de maldição que se concretize sobre esse povo, porque Deus abençoou, então não há como amaldiçoar esse povo. Bom, e eu deixei para ela Gênesis 6, capítulo 6, o versículo 6 também. Interessante, lá diz que Deus não se arrepende. E aqui em Gênesis, capítulo 6, o versículo 6, diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Bom, lá diz que Deus não se arrepende, aqui está dizendo que Deus se arrependeu. Por quê? Como isso acontece? Uma pessoa desavisada, uma pessoa, digamos assim, que não tenha o costume, ou não tenha o amor pela palavra de Deus, e que não tenha assim o hábito de ler a Bíblia, provavelmente lendo lá, aqui em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. De repente ele lê em Gênesis 6,6, dizendo que Deus se arrependeu. Bom, por quê? Como isso acontece? Faz-nos entender, ou pelo menos pensar, que a Bíblia diz e se contradiz, fala uma coisa, depois diz outra. Aí surgem algumas dúvidas, A Bíblia é a palavra de Deus, Bom,
diz uma coisa em Gênesis e diz outra em Números. Primeiro, eu posso afirmar com 100% de certeza que a Bíblia, ela não diz e não contradiz, ela não fala uma coisa aqui e fala outra depois. Existem, no decorrer desta explicação, dessa resposta a esse desafio, eu vou mostrar também um vídeo de não sei como eu posso chamar esse cara, um idiota com a Bíblia na mão, né? E ele tenta provar por A mais B que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, e que existem mentiras na Bíblia. Antes de responder esse desafio, eu quero dizer o que eu penso sobre a Bíblia, né? Embora eu costumo dizer que o que eu acho não altera o que Deus estabeleceu. Eu costumo dizer que eu posso achar diversas coisas, mas quando eu leio na Bíblia dessa maneira, eu deixo o meu achismo de lado e fico com o que a Bíblia diz, né? Então, assim, a Bíblia eu acho o livro mais fácil, né? A Bíblia é um manual, e como todo manual, facilitar a vida daquele que usa um objeto, daquele que, se você compra um carro, ele vem com o manual. Para que do manual? Bom, para facilitar a sua vida na hora de usar esse carro, na hora de usar, se você compra um aparelho de som, uma TV, vem com o manual e até a recomendação do fabricante para não ler o manual antes de usar, para você não danificar o produto. E a Bíblia, ela é um manual do fabricante. Deus, o fabricante, né? Ele fez o ser humano e deu um manual. Se nós vivermos segundo o que está escrito na Bíblia, não haverá erro, não danificaremos a nossa trajetória. E por isso eu costumo dizer que a Bíblia é, sem sombra de dúvida, o livro mais fácil de se compreender. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 18, Salmo 119, versículo 18, ele deixa algo que deve ser praticado pelos amantes da palavra de Deus, aqueles que amam a palavra de Deus, e ele deixa algo que nós podemos fazer para facilitar o nosso aprendizado, facilitar para que nós possamos compreender a palavra de Deus. 119, versículo 18, antes de abrir, é óbvio que nesse vídeo que você vai ver a seguir, o cara que fez o vídeo e postou lá, diz que não existia a Bíblia. Bom, existia a Torá, né? O povo de Israel usava a Torá, nossa Bíblia vem da Torá, né? Então, assim, há uma regra, há um método, há algo importante que você pode fazer. O salmista Davi, antes dele ler a Bíblia, dele pegar a palavra de Deus para meditar, ele fez uma oração interessante, dizendo assim: desvenda. Primeiro ele observa o quanto é bom, né, ler, meditar na palavra de Deus. O versículo 17 do salmista, Salmo 119, versículo 17, diz: faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. E no versículo 18 ele diz: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, abra os meus olhos, para que eu possa compreender a tua palavra. Bom, visto, a partir de então, você quer entender a Bíblia, você quer compreender a Bíblia, bom, antes de pegar a Bíblia, antes de ler, comum, quer dizer, um método, digamos assim, para Davi era comum e pode ser para você também, né? Você pode fazer essa mesma oração: Senhor, abra os meus olhos para que eu compreenda a tua palavra, né?
Eu disse que é um dos livros mais fáceis, e eu vou mostrar o porquê também no Salmo 119, no versículo 105, né? A Bíblia diz assim, Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja bem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada. Bom, a função da lâmpada, não há nada de complicado nisso. Toda vez que está escuro na minha casa, eu apertar o interruptor, né, acender uma lâmpada, clareia tudo, facilita a minha vida. Se eu entrar com a luz acesa, obviamente eu vou entrar tropeçando, caindo, né? Então a função da lâmpada é facilitar a minha vida em momentos difíceis, momentos de trevas. Então, se a palavra de Deus é a lâmpada, a função dela é facilitar a minha vida nos momentos difíceis também, né? Luz, lâmpada para os meus pés, né? E luz para o meu caminho. Bom, o que significa lâmpada? Brilho para agora, hoje, momento, né? Luz, foco, destino, meta. Então, todo ser humano tem um destino, tem uma meta. No entanto, eu posso cair num buraco que está a 2 metros de mim se eu não tiver luz para hoje, brilho para o momento, agora. Se eu não tiver uma lâmpada, eu posso observar uma luz a 5 quilômetros de distância de mim. Mas posso cair num buraco a 2 metros, indo na direção dessa luz. Se eu não tiver brilho para agora, eu posso cair num buraco que está a 2 metros de mim. Então a luz ela mostra onde você deve chegar, e a lâmpada mostra que você pode chegar, que você andando com essa luz, você certamente não vai cair num buraco, porque você vai ter brilho para hoje. Então a função da Bíblia não é complicada. Deus, quando escreveu a Bíblia, não pensou, né? Deus, como escreveu a Bíblia, como assim? Foi o homem que escreveu? Não, ele usou o homem para escrever. Mas a Bíblia não foi feita por vontade própria. Digamos assim, eu costumo comparar, assim como você vai acontece um crime, você comparece na delegacia perante um escrivão e o delegado, né? O cara que cometeu o crime vai falando da maneira que aconteceu, e o escrivão vai registrando lá a palavra do cara que cometeu o crime e as palavras do delegado também. Mas ele não pode escrever no papel coisa da própria mente, o que ele quer. Ele só tem que escrever aquilo que o criminoso falou, confessou. Então a Bíblia, da mesma forma, ela, embora Deus usou o ser humano para escrever, mas ela não foi escrita por vontade do homem, né? Ela não foi escrita por vontade do homem. Então, é um livro que, no vídeo que você vai ver, diz que ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Não, eu afirmo, ela é a palavra de Deus. Durante esse tempo em que estarei falando, nós entenderemos que ela registra algumas situações. Teve um tempo que eu tive um pastor que eu acho que me ensinou muita coisa sobre a Bíblia, tive alguns que me ensinaram muito, mas vou citar o nome de aqui, pastor Genival Lourenço de Brito, e ele falava uma coisa que eu acho interessante. A Bíblia ela registra erros, né? A Bíblia ela tem 2 tipos de exemplo: exemplo a seguir e exemplo a não ser seguido. No entanto, Deus, ele não poderia, tipo assim, Davi adulterou, matou o Urias, né? Ele, além de cometer adultério, matou o marido da mulher. Se Deus fosse uma pessoa assim que gostasse que escondesse fatos, ele poderia ter escondido esse fato, falar, não registrei isso na Bíblia porque vai causar escândalo, né? Não, está lá registrado
para que as pessoas tenham os dois tipos de exemplo: exemplo a seguir e exemplo a não ser seguido. Né? Sempre registra isso. A Bíblia fala que Salomão teve várias mulheres, mas a Bíblia diz também que as muitas mulheres perverteram o coração dele. Então, quer dizer, ela deixa o exemplo a ser seguido e o exemplo a não ser seguido também. Não esconde fatos. O fato da Bíblia registrar que Davi adulterou não significa que ele esteja aprovando, Deus aprova o adultério, de forma alguma. O fato de Jesus ter conversado com uma mulher que estava em adultério não significa que ele aprovava o adultério, né? Ele deixou registrado que acontece o adultério, mas é um exemplo a não ser seguido. Mas da mesma forma ele diz para a mulher que perdoada estavam os pecados dela, ou seja, a partir do momento que a pessoa muda de vida, os pecados são perdoados e ela passa a ter uma nova vida e é um exemplo a ser seguido. Então, assim, a Bíblia é o livro mais fácil de ser compreendido desde que você queira compreender. Muitas pessoas me dizem, já passei muito por isso nas escolas dominicais. Algumas pessoas diziam, não leio a Bíblia porque não entendo. Eu digo, é o oposto, você não entende porque não lê, ou pelo menos não lê da forma correta, né? Deuteronômio 29 e 29, a Bíblia diz assim: as coisas reveladas pertencem ao homem e as não reveladas pertencem a Deus. Interessante, eu acho, esse versículo, né? Deuteronômio. Deuteronômio. Deixa eu ver aqui. 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor. Né? A tradução diz as coisas encobertas, as não reveladas, né? São para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Ou seja, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós. Agora, se lermos Jeremias 33:3, né? Interessante entendermos isso. Jeremias 33:3 diz assim: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja bem, da mesma forma que Deuteronômio está dizendo que as coisas reveladas pertencem ao homem, as não reveladas são para Deus, em Jeremias 33:3 está dizendo que se nós clamarmos, se nós pedirmos, Ele nos ensinará coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se eu quero saber algo, a melhor maneira é perguntar a quem sabe. E uma das maneiras, o próprio Deus ensina, né? Clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Bom, eu vou, como disse, eu vou deixar vocês assistirem ao vídeo que eu encontrei no YouTube. No YouTube, a internet de um modo geral, você encontra de tudo, você encontra coisa boa, encontra lixo, né? Depende da ótica de quem vai procurar, porque a Bíblia diz que todas as coisas são puras para um puro, mas não há nada puro para uma pessoa impura. Então, há confusão, há muita, como na internet, o cara que vai procurar é que tem que filtrar aquilo que ele quer procurar. Mas encontra de tudo, encontra coisa boa e encontra lixo também. E para prosseguir no desafio aqui que a minha irmã fez, eu vou deixar vocês assistirem esse vídeo. São 6 minutos só de vídeo e eu vou deixar para vocês assistirem também, tá bom?
Vou tirar o fone aqui. Para voltar. Eu tenho falado em vários vídeos que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Muitas pessoas que achavam que a Bíblia é a palavra de Deus, após assistir aos vídeos, pesquisaram e chegaram à conclusão de que realmente a Bíblia não é. Mas a grande maioria, por estar já há muito tempo com essa informação impregnada na mente, a maioria ainda crê que a Bíblia é a palavra de Deus, porque o sistema assim ensinou essas pessoas já há muito tempo. E eu agora vou mostrar para você que a Bíblia mente. Aqui está a Bíblia, que muitos chamam de a palavra de Deus. Eu vou provar que esse livro, Bíblia, mente. A palavra de Deus não mente, porque Deus não mente. Assim está escrito. O Senhor vela pela sua palavra para que se cumpra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então agora eu vou provar para você que a Bíblia mente. Eu vou fazer como fazem muitos pregadores, que dizem, eu vou abrir aqui a palavra de Deus para ler agora. Vamos ver onde é que a gente abre aqui a palavra para ler. E pega-se a Bíblia e abre para poder fazer a leitura. E eu abri aqui em Josué. Vamos ler o capítulo número 2, no verso 4. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde esses homens eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Eu não sei para onde aqueles homens se foram. Agora vocês vão atrás deles depressa, porque assim vocês alcançarão eles. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. Raabe mentindo, dizendo que não havia escondido os espias de Josué. Eu vou abrir a palavra de Deus em outra passagem, como fazem os pregadores que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou ler em Juízes, no capítulo 16, no verso 11. E ele lhes disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria, e eu seria fraco como qualquer outro homem. É Sansão mentindo. Mais uma mentira. Não é a palavra de Deus, é a palavra de Sansão. Eu vou abrir novamente a palavra de Deus pela terceira vez aqui, para ver se é a palavra de Deus ou não. Se houver mentira, com certeza não é, porque Deus não mente, então não é a palavra dele. 17, capítulo 11 de Juízes. E consentiu o levita ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um dos seus filhos, e assim restituiu os 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora eu tornarei a dar. Porém ela restituiu aquele dinheiro, porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e tomou 200 moedas de prata, e as deu aos ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura, de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha esse homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode, e fez terafins, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fossem por sacerdote. É a palavra de Deus te ensinando como agir de acordo com a vontade do Senhor? Não, meu amado. É a palavra de Mica, fazendo tudo errado, achando que estava servindo a Deus. Mais uma vez eu te digo que você creia nisso. Te enganaram. A palavra é Jesus. Não tire a honra, a glória, o mérito do Senhor para dar a nada, muito menos a um objeto que é um livro.
os apóstolos, os 12 apóstolos que revolucionaram o mundo, que chegaram aos nossos dias, todas as suas obras. Apóstolo Paulo, todos os apóstolos, eles pregaram Jesus, eles não pregaram a Bíblia, eles não tinham a Bíblia. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, depois da partida deles, que foi juntada no livro A Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de livros. E o apóstolo Paulo, Jesus, os demais apóstolos, não andavam com esse livro na mão pregando. Amado, tenha isso na sua mente. Descontamine o que você aprendeu errado nas denominações, porque foram criadas pelos senhores do mundo já há muito tempo, para nos levar ao erro, nos induzir ao engano. Saiba que a palavra do Senhor é Jesus Cristo. Essa é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. São três os que testemunham: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Que o Senhor possa continuar contemplando. Bom, como prometi, esse foi o vídeo, né, que eu havia dito que iria colocar para vocês assistirem. E por sinal é a mesma pergunta da Nayara, né, onde ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele tenta provar que a Bíblia não é a palavra de Deus porque ela mente, né? Como eu disse antes, a Bíblia tem dois tipos de exemplo: exemplo a ser seguido e exemplo a não ser seguido. E quando a Bíblia registra o fato, por exemplo, daquela mulher, né, da Raabe, que escondeu aqueles homens, né? Quem estuda direito sabe, quem faz jurisprudência, estuda direito, entende que existem investigações que seguem em segredo de justiça. Existe a verdade. Por ser verdade, você precisa saber como dizer, quando dizer, se vai dizer e para quem dizer. Uma informação que segue em segredo de justiça, suponhamos assim, né? Suponhamos que haja um crime e eu sou um delegado, um advogado, alguma coisa assim, e eu sei muitas informações sobre esse crime, mas eu não posso passar essas informações porque seguem em segredo de justiça. Então, se alguém me perguntar, obviamente eu não posso revelar fatos sobre esse acontecimento. Então, se eu quiser omitir os fatos, eu vou omitir, não estarei mentindo, eu estarei omitindo, porque eu não posso revelar. Vou pôr essa situação da seguinte maneira: você foi ao banco, sacou, vamos dizer, 20 mil reais, e acontece muito, né, na cidade grande, essas saidinhas de banco, e de repente você saindo do banco, você é seguido por alguns, você percebe que é seguido por alguns assaltantes, né? Então você é meu amigo e nós moramos, digamos assim, moramos próximo ao banco, e você entra você me vê na porta da minha casa e diz assim: olha, deixa eu entrar na sua casa porque eu estou sendo seguido por uns ladrões. E eu, como seu amigo, falo: pode entrar. E de repente passa esses ladrões e chegam na porta da minha casa e falam: fulano de tal, com tais características, com calça jeans, com blusa azul, né? Digamos assim, estou usando isso só para deixar fácil, né? Ele entrou aqui na sua casa, e eu sabendo que esses são os bandidos, obviamente eu vou dizer: não entraram, eles passaram, não entrou ninguém, não tem ninguém aqui em casa. Então, quer dizer, eu estarei mentindo? Não, estarei omitindo um fato, porque eu não posso
deixar de proteger um justo, beneficiando um injusto. Eu não vou chegar para o ladrão e falar, não, ele está aí dentro sim, pode entrar que ele está lá, sabendo que ele me contou o fato e está lá dentro. A mesma situação acontecia com Raabe. Os homens procuravam aqueles homens, aqueles espias, aqueles sacerdotes, aqueles homens lá, porque queriam matar. Então, eu vou chegar e falar, não, eles estão lá dentro sim, escondido, está lá no meio do ninho, lá em cima, tá? Pode ir lá e que eles estão lá. Quer dizer, eu vou estar dando, digamos assim, né, favorecendo, nesse caso, ao crime. Não, obviamente eu vou ocultar, eu não preciso, a verdade, por ser verdade, você precisa saber se vai dizer, quando dizer e para quem dizer. Eu não vou dar a verdade para o bandido. Não, ele está lá em cima sim, pode entrar que ele está lá. Então o que aconteceu? Raabe, os homens chegaram e falaram, não, eles não estão aqui não, ele passou, mas já está lá para frente, pode siga rápido que você vai encontrar. Então quer dizer, Raabe mentiu? Não, ela omitiu. É tão imbecil demais achar que essa mulher mentiu, sabendo que ela sabia que se falasse que eles estavam escondidos, eles seriam mortos. Então não haveria razão para ela ser tão... A Bíblia diz que a gente tem que ser simples como uma pomba, mas também prudente como uma serpente. Então quer dizer, eu não vou achar que eu vou falar com um bandido que um cara com 20 mil reais está dentro da minha casa, o mesmo que eles estão seguindo, e que eles não vão fazer nada de ruim. Então quer dizer, tem que ser simples, né? Tem que ser simples como uma pomba, mas também prudente como uma serpente, para imaginar que se eles entrarem, eles vão matar essa pessoa. Então Raabe, ela ocultou esse fato. Raabe mentiu? Não, óbvio que não, né? Eu li um versículo de Gênesis que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas qual homem que Deus se arrependeu de ter feito? Né? Bom, ele se arrependeu. Quando a Bíblia menciona Deus ter se arrependido, lá no versículo que a minha irmã falou, eu vou ler aqui, que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Bom, que ele não é homem para que minta, óbvio, ele não precisa mentir, né? Ele é a verdade, a Bíblia diz que ele faz tudo o que lhe apraz, tudo o que ele quer, então ele não precisa mentir. Essa questão da mentira é interessante a gente entender. Eu às vezes ouço muito pais virando, às vezes falando para os filhos, meu filho, ele é mentiroso, meu filho mente para mim. É interessante observarmos que para uma pessoa mentir para mim, ela precisa ter medo de mim. Ela precisa perder o respeito por mim. Né? Então, por que geralmente os filhos mentem para os pais? Bom, se eu chegar para o meu filho, geralmente acontece assim, o pai chega para o filho está brincando, o pai fala, filho, se você quebrar, você vai apanhar, eu vou bater em você. Obviamente que o filho, se quebrar, ele vai se quebrar o brinquedo, se quebrar o cristal, ele vai, na mente dele, vai pensar, poxa, se eu falar que eu quebrei, eu vou apanhar, ele vai me quebrar também. Então, obviamente, ele vai pensar, puxa, eu vou falar que não quebrei. Então, quer dizer, uma das coisas que favorece a mentira é a arrogância daquela pessoa que exige a verdade, a estupidez da pessoa que exige a verdade. Se o pai chega para o filho, olha, se você quebrar o cristal, fale a verdade para mim, eu não vou bater, eu não vou brigar com você, eu só quero que você fale a verdade. Né? Então, obviamente, aquele filho não vai ter medo de mim, e se acontecer, ele vai de quebrar, ele vai chegar e falar, olha pai, eu quebrei. Já que ele está na mente dele imaginando que ele não vai apanhar se falar a verdade. Mas acontece o oposto. Muitas vezes a pessoa fala, se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer aquilo, você vai apanhar. Então, se eu fizer, obviamente, eu vou tentar omitir para não apanhar. Né? Então, quer dizer, vai aí até uma dica para os pais. Né? A Bíblia diz em Timóteo que se você deseja o episcopado, excelente coisa deseja, convém, porém, que você seja casado
e um marido irrepreensível para a sua esposa, e que seu filho lhe seja sujeito com modéstia, ou seja, com educação, não com violência. O seu filho deve ser sujeito a você, ele deve te respeitar, baseado no fato de você ser um bom pai, não no fato de você ser um grosseiro, um brutamontes que quer, né, espancar o filho dessa maneira. Então, quer dizer, por que eu estou mencionando isso? Porque geralmente a mentira ela acontece quando uma pessoa tem medo ou também quando quer se beneficiar de alguma forma, mas assim, como nós estamos mencionando o fato da mentira, né, que o cara mencionou no vídeo, de Raabe que mentiu, ela mentiu, não, ela omitiu porque ela sabia que se ela falasse, revelasse a verdade para os bandidos, para os inimigos, eles entrariam e matariam os dois caras. Então ela preservou a vida do justo, né, de pessoas justas. Ou seria mais justo ela entregar pro bandido os caras justos? Não, ela não fez isso. Bom, então Deus não mente, ele não precisa mentir. Aí diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nessa parte eu quero me ater um pouco, porque diz que não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Deus se arrepende sim, né? O arrependimento de Deus, quando menciona na Bíblia que ele não é filho do homem para se arrependa, está dizendo o seguinte, que ele não se arrepende como o homem. O homem se arrepende quando erra, né? Deus se arrepende quando o homem reconhece que está errado. Ou seja, deixando isso da seguinte maneira, Deus diz a tal cidade, olha, você será destruída. Mas se esta cidade se arrepender, então o arrependimento do homem provoca o arrependimento, a mudança de plano de Deus. A mudança. Deus disse para um rei que ele preparasse a casa dele, arrumasse a vida dele, que ele morreria naquela noite, né? Prepara a tua casa, é o que a Bíblia diz. Esse homem virou para o canto da parede, fez uma oração e pediu perdão a Deus. E Deus falou para o profeta, volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração e acrescentarei mais 15 anos de vida. Olha, Deus mudou de opinião, ele havia dito para ele preparar a vida, né, que ele iria morrer naquela noite. Mas de repente ele volta e diz assim, olha, o homem orou, se arrependeu, e Deus pegou e falou, não, fala para ele que eu ouvi a oração, a mudança do coração, de espírito dele, né, e também não vou matá-lo, eu não vou requerer a alma dele hoje, mas ele terá mais 15 anos de vida. Então assim, Deus não se arrepende porque erra. Deus não muda porque errou. Deus muda quando eu reconheço que errei, né? Então, obviamente, muita coisa de ruim pode estar planejado para mim quando eu peco, né? Mas quando eu me arrependo dos meus pecados, Deus também muda a trajetória da minha vida, né? Então a Bíblia registra diversos fatos assim. A Bíblia registra uma conversa entre Abraão, onde Deus veio, né, para destruir a cidade onde Ló morava, né? E aí o Abraão conversando conversando lá com o Senhor, pegou e falou, olha, se houver, a ordem era para destruir aquela cidade. Mas aí o Abraão perguntou, mas se houver, eu vou resumir esse fato, vou sintetizar bastante. Se houver 20 justos nessa cidade, então por causa, o Senhor destruirá a cidade mesmo com os 20 justos? Não, se houver 20 justos, por causa desses 20 justos, eu não destruirei a cidade. Ou seja, a atitude de espírito deles, a mudança, se eles são justos, eu não posso destruir a cidade por causa deles, né? Então, é claro isso, né? A minha mudança provoca mudança em Deus. A mudança do meu coração provoca mudança
na mudança da minha mente, das minhas atitudes, provoca mudança em Deus. Então, se Deus for me destruir, né, e eu me arrepender, por exemplo, vou citar Pedro. Eu costumo usar muito isso. Pedro negou Jesus, Judas negou Jesus. Negar e trair, digamos assim, é galho da mesma árvore, né? No entanto, Judas, né, traiu e foi suicidar-se. A Bíblia diz que há dois tipos de arrependimento: de tristeza, tristeza segundo Deus, e a tristeza segundo o homem. A tristeza segundo o homem provoca remorso, provoca tudo menos arrependimento. E a tristeza segundo Deus provoca arrependimento. Pedro reconheceu que estava errado. Ele poderia ter tido o mesmo destino que Judas, mas Pedro reconheceu que estava errado, correu na direção certa, na direção de Jesus, e chorou amargamente, estava se arrependido, obviamente foi perdoado. Judas traiu, né? Traiu Jesus e correu na direção errada e foi suicidar-se, ou seja, ficou com remorso, com ódio no coração e foi suicidar-se. Então, quer dizer, se ele tivesse tido a atitude de Pedro, haveria mudança também no destino. Então, o destino, a direção que você toma, tem muito a ver com o destino onde você vai chegar. Então, quando Deus se arrepende, por exemplo, lá em Gênesis, Deus se arrepende de ter feito o homem. Todos os homens? Não. O homem no pecado. O homem justo, não. Noé era homem justo. Deus não se arrependeu de ter feito Noé. Mas ele se arrependeu de ter feito o homem no pecado. Não feito o homem no pecado. O homem é aquele que pecou. Porque Deus não fez o homem no pecado. A Bíblia diz que toda criatura é boa, não tem, né, de que se envergonhar. No entanto, a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixa-se do seu próprio pecado. O que acontece muito hoje é que nós culpamos Deus pelos nossos pecados, né? Muitas pessoas tendem a culpar a Deus por erros que elas mesmas cometeram. Então, por exemplo, analisando uma coisa que me intrigava bastante na Bíblia, era o fato de Deus mandar Moisés e Arão ir falar com Faraó, e ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus ia e endurecia o coração de Faraó. Mas por quê? Como? Se Deus sabe, se Deus vai na frente e endurece o coração de Faraó, por que ele manda ao mesmo tempo Moisés falar com Faraó? Por que isso acontecia? Na verdade é o seguinte, Faraó endureceu o coração primeiro. E aí não tem como resistir a Deus e permanecer de pé, não tem como entrar em choque com Deus e sobreviver. Então, assim, Faraó estava completamente errado. Primeiramente, ele estava errado escravizando o povo, ele estava errado escravizando uma nação, né? Deus nunca foi a favor de escravidão de nação nenhuma, e Faraó escravizava Israel, ou seja, já estava completamente errado. Ele resistiu a Deus primeiro. Então, sempre que você vê uma pessoa sofrendo as consequências do seu próprio erro, a tendência dessa pessoa também é culpar, às vezes, Deus pelo erro que ela mesma cometeu. Então, Deus se arrepende de ter feito o justo? Não. No entanto, a Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte Deus tem prazer na morte do justo. Né? Ou seja, quando um justo morre, ele leva essa pessoa para junto dele e vai estar com ele. Então Deus tem prazer na morte do justo. No entanto, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do injusto. A Bíblia diz que Deus quer antes que esse ímpio, que essa pessoa se arrependa e seja salva. Ou seja, a partir do momento que uma pessoa se arrepende, arrependimento do homem provoca mudança nessa trajetória. Então Deus ele não se arrepende de ter feito o homem, aquele homem que serve a ele, aquele homem que é justo, aquele homem que é bom. No entanto, aquele homem que está no pecado, Deus se arrepende como? Né? Digamos assim, a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo também. Então, quando Deus vê uma pessoa
no pecado, é a mesma coisa dele dizer, puxa vida, eu sei o destino que essa pessoa vai levar, eu sei onde ela vai parar, e eu não gostaria, não é isso que eu planejei para ele, mas é o caminho que ele escolheu. Então, quer dizer, Deus, embora a Bíblia diz que ele faz tudo o que lhe apraz, que ele pode fazer o que ele quer, né? Ele não pode mudar a direção, mudar a trajetória do homem, porque assim o homem seria apenas um fantoche na mão dele, o homem seria um boneco, Deus estaria, embora Deus esteja no controle de tudo, não significa que ele tira de nós a nossa capacidade de dirigir a nossa vida, a nossa individualidade. Então, ele deixa, a Bíblia diz assim, o caminho é esse, andar nele, sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Deus mostra o caminho, ele não te obriga a seguir por ele. Josué, né, diz assim, escolhei hoje a quem servais, se a Deus ou a Mamon, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que eu estou falando sobre isso? As nossas escolhas provocam, sim, mudanças nos planos de Deus para nós. Então, se eu estiver caminhando para cair, se eu estiver caminhando no pecado, se eu me arrependo, obviamente, Deus muda de plano, Deus se arrepende daquele plano que tinha, Deus deixa aquele plano que tinha de deixar eu seguir o meu próprio caminho, né? E me leva, me direciona, me conduz, me traz de volta, né? Por isso que a Bíblia menciona dois tipos de pesca, pesca com anzol e pesca com rede. Então há um versículo que ele diz, eis que eu porei o meu anzol na sua boca. Pesca com rede é pesca sem dor, pesca com anzol é pesca com dor. Ou seja, existem momentos em que Deus, a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração, então ele sabe que embora nossas atitudes, nossas intenções sejam boas, nossas práticas não correspondem e nos levarão para um caminho distante dele. Então ele põe um anzol na nossa boca, ou seja, ele nos traz, né? Então, quando Deus se arrepende, ele se arrepende, quando Deus muda o plano dele, é porque houve uma mudança em mim. Então, quando a Bíblia diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele não se arrepende como eu me arrependo. Eu peco e por isso eu preciso me arrepender, né? Então, Deus não faz isso, Deus não peca. No entanto, quando ele percebe que eu mudei de opinião, que eu deixei o pecado, a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que matava, não mate mais, aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava, não adultere mais, e eu vos receberei por filhos. Entendeu? Então é necessário. A minha mudança de mentalidade, a minha mudança de atitude provoca a mudança nas intenções de Deus, né? Então, isso que é preciso nós entendermos. Diz assim, agora por que nessa questão aqui, Deus, o Balaão tentava por todos os motivos, lançar alguma maldição sobre o povo de Israel, mas até chegar a uma conclusão. Em algum versículo aqui ele diz assim, olha, e disse-lhe Balaão, quer ver, ó? Quer ver? Diz aqui, ó. O versículo, Números 23, versículo 16. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse, torna para Balaque e fala assim. Quer ver? Não, eu vou pegar um outro versículo que eu marquei aqui, que vai dizer mais para mim não ler muito, eu ler só o ponto em que eu marquei. Olha, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó, de Israel, que coisa Deus tem feito, né? Em outro versículo diz, diz assim, quer ver? Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, me desse a sua casa cheia de prata, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandamento do Senhor, fazendo bem ou mal ao meu próprio coração.
o que o Senhor falar, isso falarei eu. Veja bem, Balaão não era considerado um profeta, né? Não era um profeta de Deus. Tanto isso que ele, como diz, aceitou lá o convite de ir para amaldiçoar o povo de Deus. No entanto, tudo que ele pronunciar, que ele tentasse pronunciar de maldição, Deus transformava em bênção, né? Então, é preciso entendermos isso. Deus, ele muda? Muda sim. Por exemplo, ele mandou Jonas pregar, né, numa cidade e Jonas queria ir para outra. Aí ele usou o método dele, colocou ele no ventre de um peixe, levou para aquela cidade que ele queria. E aquela cidade havia sido, as práticas do povo daquela cidade levaria aquela cidade para a destruição. No entanto, a cidade se arrependeu e Deus não destruiu, né? Então, quer dizer, prova que Deus muda. Então, ele se arrepende? Bom, arrependimento é uma mudança. Arrependimento, ele provoca uma mudança. Se eu estou indo nessa direção e percebi que estou errado, então eu me arrependo de estar seguindo naquele caminho e mudo a minha direção. Então, arrependimento é uma mudança, né? Eu me arrependo de haver ter feito aquilo, paro de fazer, obviamente eu mudei. Então, as minhas mudanças, a mudança no meu modo de ser, no meu modo de pensar, provoca mudança em Deus. Deus não é um tirano, Deus não é um ditador cuja palavra é uma lei imutável, né? Se ele falar alguma coisa, ele diz que se disser tal cidade, que essa cidade será destruída. Mas se essa cidade se arrepender, obviamente ele não vai destruir. Então Deus sempre, ele disse para Caim, né? Mas Caim, por que você está agindo dessa maneira? Se fizer o bem, né? Obviamente você será recebido. Mas se você continuar fazendo o mal, o pecado está à porta e você vai sofrer as consequências, né? No entanto, ele sempre oferece uma chance de uma mudança. Ele deu chance para Judas, né? Deu a oportunidade de Judas ser um dos 12, sempre chamou Judas de um dos 12, e ia embora sabendo o que ele poderia fazer e como ele fez, né? Então, é importante entendermos que Deus muda, sim. Quando eu mudo, Deus muda. Quando eu preciso de Deus e eu clamo por Deus, o salmista Davi diz no Salmo 51, né? Após ele ter se arrependido, ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, né? Que sejam agradáveis as palavras que saírem da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Então, todas as vezes que eu reconheço que estou errado, reconheço que pequei e peço a misericórdia de Deus e peço que Ele me perdoe, que Ele me ajude, né? Que Ele me tire do caminho em que eu estou caminhando, obviamente isso vai provocar em Deus, vai fazer com que Deus me veja, né? E me tire da situação que eu estou, né? Me tire da situação de pecado que eu estou. Então, Deus se arrepende quando Deus, digamos assim, arrependimento, quando mencionamos arrependimento, Deus se arrependeu, a Bíblia diz assim que Ele queria que o homem tomasse uma outra direção, né? E o homem tomou uma direção oposta e a que ele não queria, mas ele quer que o homem se arrependa. Então, arrependimento do homem provoca mudanças em Deus, né? Então, espero que essas dúvidas, né, que a minha irmã tenha tido as suas dúvidas respondidas e que deixo dessa maneira o que eu penso, né, sobre essas questões. Tá bom, minha irmãzinha? Que Deus abençoe a todos.